Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e não sei vocês, mas eu já estou ficando cheio de tanta pesquisa. Mas essa que eu vou comentar aqui, ela nos traz algumas informações diferentes das outras e é um motivo a mais para que eu comente com vocês. Então, vamos ficar atento aqui a alguns detalhes importantíssimos que essa aqui vai nos trazer. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que, se possível, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, gostou, manda o joinha para cima, que isso é importante demais. Não gostou, manda o joinha para baixo, que isso também serve de avaliação para a gente aqui. Pessoal, o que essa pesquisa aqui vai trazer então para nós em relação ao primeiro turno? Lembrando que esses dados foram coletados entre os dias 1 e 4 de julho, com 1.500 pessoas, e foi feito aqui em domicílios, né? Entrevistas pessoais, domiciliares, usando tablets com georreferenciamento. Beleza, o primeiro turno dessa pesquisa, que lembrando o retrato do momento segundo esse instituto, a gente tem que dizer isso, que é tanto instituto fazendo pesquisa e com números às vezes tão diferentes, que é necessário a gente tentar entender e ressalvar sempre essas questões para a gente não ficar achando que é agora que é o momento de definir, porque parece que as eleições são agora em outubro desse ano, estamos em julho de 2021, com as eleições sendo em outubro do ano que vem. Mas o calor está tanto, né, no cenário político e nas pesquisas que traz essa sensação e a gente se sente às vezes obrigado a ter que decidir agora. Calma, vamos ver projeto, vamos ver ideia, o que o político defende, o que o outro critica, o que isso aqui prepara para o futuro. E é momento de fazer isso. Mas vamos analisar aqui esses números. O primeiro turno eles testaram 5 cenários, tendo Bolsonaro, que não sofrendo impeachment tende a ser candidato, Lula, que também fala como candidato, apesar de dizer que vai definir mais na frente. Ciro, que se apresenta sim já, tendo, né, tranquilidade dentro do seu partido. E aí o que muda nos 5 cenários é o quarto candidato. Então, o PSDB vai ter prévias, e tem aqui questão do próprio Mandetta também. Então, o Rodrigo Pacheco é especulado como candidato do PSD, mesmo estando nesse momento do DEM. E a gente observa então que no cenário 1, Lula 43, Bolsonaro 28, Ciro 10, Dória 7. No cenário 2, o Lula aumenta 1, vai para 44, Bolsonaro aumenta 1, vai para 29, o Ciro continua com 10 e o Mandetta tem 6. No cenário 3, Lula continua com 44, Bolsonaro volta para 28, Ciro Gomes sobe para 11 e o Eduardo Leite 4. O cenário 5, nós temos o Lula com 45, que é o máximo que ele chegou aqui nessas pesquisas. O Bolsonaro, então Lula 45, Bolsonaro 28, o Ciro continua com 11 e o Rodrigo Pacheco 3. E esses números são repetidos com os 3 primeiros, tendo agora Tasso Gereissati repetindo o Rodrigo Pacheco ficando com 3. Então você pega Lula de 43 a 45, Bolsonaro 29 ou 28, e o Ciro 10 ou 11 e o Dória 7. Aí tira o Dória, Mandetta 6, tira os dois, Eduardo Leite 4, Rodrigo Pacheco tem 3, o Tasso também 3. E aqui um detalhe importante, por que eu destaquei aqui e tem circulado na internet a questão do potencial de voto, a chance de voto de cada político. Lula lidera com 56%, 42% não votaria no Lula. Por que eu falo 56%? 36% diz que votaria nele com certeza. 20% poderia. Então você soma, você tem o potencial do Lula é 56%. O potencial do Bolsonaro é que chamou a atenção. Ele tem 22%, votaria com certeza. E 15% poderia. Então Bolsonaro chega aí entre poderia no máximo a 37%, porque 61% diz que não votaria nele de forma alguma. Já o Ciro, nesse quesito potencial de voto, está em segundo, porque ele tem 5% com certeza e 33% poderia. Então ele passa Bolsonaro, o que é importante para o Ciro nesse momento. E a gente vai explicar aqui alguns outros números por que isso é importante. O Mandetta, entre certeza 4 e poderia, tem 26. Então, 8 a menos que o Ciro, 7 a menos que Bolsonaro, porque 65% não votaria no Mandetta. Dória vai ter 29, Eduardo Leite 31, Tasso Gereissati 24, Rodrigo Pacheco 21. Então, entre todos esses candidatos, você tem Lula despontando, sim. Por quê? Porque o Lula, além dele ter vamos dizer assim,
um público muito fiel que o PT sempre teve, e tá, ele gera uma certa gratidão. Tem gente agora que está com compaixão do Lula porque ficou 580 dias presos num processo em que agora vai ser julgado novamente. Então, gerou uma expectativa e agora Lula surfa porque também, nesse momento, é aquele que representa o maior inimigo do Bolsonaro. E como todo mundo agora, não todo mundo é forma de dizer, né? Mas como Bolsonaro é rejeitado por muita gente, quem melhor representa essa chance de derrotar Bolsonaro sendo Lula, então ele capitaliza muito apoio em torno de si. Mas Ciro chegar em segundo aqui agora já é importantíssimo para tentar quebrar essa polarização, e o Ciro tem dito já há algum tempo, não é de agora, que o segundo turno em 2022 será entre ele e Lula. Claro, um pouco é de torcida pessoal, mas o Ciro é um político experiente e certamente tem informações ali de um cenário em que Bolsonaro não vai conseguir reverter esse noticiário muito prejudicial que tem, seja por conta da pandemia e também pela dificuldade econômica do país. Um dado interessante é em relação à pergunta que foi feita. Nas eleições de 2022, quem você quer que vença? 41% Lula, menos que os 43% e 45% que ele aparece nos cenários. Bolsonaro é tido aqui como quem quer que vença. Bolsonaro para 24% do eleitorado, ou dos entrevistados. Menos do que os 28, 29 que ele aparece. E o candidato nem. Por que eu reforço isso? Porque, como eu digo sempre, tem gente que está no Lula porque não quer Bolsonaro. Tem quem quer Bolsonaro porque não quer o Lula. E aí, quando você pergunta assim, quem você quer que vença, Lula 41, Bolsonaro 24 e o nem Lula nem Bolsonaro 31. Bem acima, por exemplo, do que os 10 e 11 que o Ciro pontua. Alguém pode pensar, William, mas é natural que o ano que vem nós tenhamos muitos candidatos, eu acho que nós teremos mesmo, e que esses votos sejam todos divididos. Isso não é tão certo assim. Numa experiência recente, 2014, por exemplo, nós tivemos os votos concentrados nos 3 primeiros. Dilma teve no primeiro turno 41,59, bem parecido com o que o Lula tem aqui agora. Aécio teve 33,55, bem parecido do candidato nem aqui dessa pesquisa. E Marina Silva teve 21,32. Então você teve ali mais de 90% dos votos concentrados nos 3 primeiros. E a quarta colocada foi a Luciana Genro com 1,55. Então isso pode se repetir, claro, sem querer comparar Marina com Aécio, com Bolsonaro, nada disso, nem com Ciro. Mas assim, é só pra gente dizer que não é tão impossível assim ter essa concentração em apenas 3. E aí, por isso que eu digo sempre, aquele que tiver em terceiro lugar, ameaçando essa polarização, ele pode sim crescer muito, mesmo faltando poucos dias para as eleições. O Aécio, até faltando aí 15, 20 dias, ele aparecia ali com 16, 15, 17%. E ele deu uma arrancada final e chegou no segundo turno e perdeu por pouco para Dilma. Um outro dado interessante aqui é a principal razão de votar em Bolsonaro. Vejam isso. Para 9% é porque Bolsonaro está fazendo um ótimo trabalho. 9% consideram o trabalho do Bolsonaro. Votam nele porque consideram o trabalho dele ótimo. 9% é porque não quer que o PT volte ao poder. Vejam isso. 8% é para afastar o comunismo / ditadura do Brasil, é como está aqui na pesquisa. 5% não quer que Lula volte a ser presidente. Então a pergunta é, se esse pessoal começar a ver que realmente Lula vence Bolsonaro com folga, esse público, 9 que não quer a volta do PT e 5 não quer a volta do Lula, pode migrar para outro candidato. E 1% por outro motivo, e 67% não vota em Bolsonaro. Então vejam isso, são números importantes, por isso que eu falo, essa aqui nos trouxe algo que até então as outras não haviam trazido para nós. E só um dado aqui interessante, gente, como é que assim, eu não entendo, né? Conhecimento de personalidades políticas. 69% conhecem muito Lula, 25% conhecem pouco, 5% apenas ouviu falar do Lula. Bolsonaro, o atual presidente, 9% dos entrevistados só ouviram falar do Bolsonaro.
né, não conhecem muito, não conhecem pouco, enfim, só de ouvir falar. E tem 2% que nunca ouviu falar em Bolsonaro, 1% nunca ouviu falar em Lula. Sim, só uma curiosidade, né? Porque quando eu bati o olho aqui, eu falei, não, vou ter que expor esses dados só para a gente ver. Em relação ao Ciro, só para completar então, 28% apenas ouviu falar e 12% nunca ouviu falar do Ciro Gomes. 23% o conhecem muito, 23%, e 37% o conhecem pouco. Bom, pessoal, estava passando batido aqui em relação ao cenário de segundo turno, que também nos traz números importantes e que estes sim me parecem mais similares ao que outros institutos têm trazido, em que Lula vence Bolsonaro 54-33, Bolsonaro perde para o Ciro, Bolsonaro faz 36, o Ciro 44. E os outros cenários têm então Dória e Bolsonaro empatando, 38 cada, aí Bolsonaro ganha do Mandetta de 37-36, ganha do Leite 38-33, ganha do Rodrigo Pacheco por 39-31 e o Bolsonaro ganha também do Tasso 40-31. O Instituto não fez outro cenário, só o Bolsonaro em todos os segundo turno, e aí ele perde para o Ciro, perde para o Lula, empata com Dória e ganha dos outros. Bom, meus amigos, é isso. Não é momento de desesperar nem de se empolgar demais. As eleições serão daqui a 15 meses, portanto é tempo da gente defender aquilo que a gente acredita, mostrar a necessidade da gente tirar o Brasil do fundo do poço, mas em cima de um projeto nacional de desenvolvimento e não simplesmente de uma volta a um passado que querem pintar como se fosse tudo bem, mas foi esse passado que nos gerou o Bolsonaro. E nem ficar nesse presente com o próprio Bolsonaro, que sim é o fundo do fundo do poço, como eu tenho dito sempre aqui. Então vamos falar de projeto, vamos falar de ideia, vamos tentar convencer as pessoas de que o Brasil pode muito mais do que tem e muito mais do que já teve. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.